Olá mais uma vez, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos então à nossa meditação nesse dia, continuando, é claro, o tema do nosso mês. Estamos no mês da família e estamos usando o tema aí da Junta de Missões Nacionais, Jesus transforma a minha família. O nosso assunto de hoje é uma continuação do nosso assunto da reflexão que tivemos na quinta-feira sobre a família de Lázaro. Nosso texto hoje é João, no capítulo 12, começando no verso 1, e lá lemos assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Os irmãos já notaram pela palavra de Deus, através das reflexões, a importância de levar Jesus para o nosso lar, a importância de ter a palavra de Deus em evidência dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A Bíblia nos dá muitas histórias que mostram de forma incontestável a importância de ter Jesus no nosso lar, no nosso dia a dia. Nós poderíamos citar o casamento em Caná da Galileia, em João capítulo 2, onde Jesus foi convidado para estar, e a importância de Jesus naquele lugar quando houve uma crise naquela festa. O vinho havia acabado. E então Jesus ali faz o seu primeiro milagre transformando água em vinho. Vemos a importância da presença de Jesus na casa de Pedro, quando ele cura a sua sogra que estava enferma. Vemos a importância da palavra de Deus chegando à casa do centurião. O Senhor mesmo não chegou a ir lá, mas a palavra de Deus, a ordem de Deus chegou na casa daquele centurião e o servo daquele centurião foi curado. Vemos a importância da presença de Jesus na casa de Jairo, na ressurreição ali daquela menina que morreu quando Jesus estava a caminho da sua casa. Vemos a importância da presença de Jesus na casa daqueles discípulos em Emaús e como o coração deles queimava, ardia ao ouvirem as palavras do Senhor. Vemos a importância de Jesus na casa de Zaqueu e a transformação que houve naquele lugar. Então a Bíblia nos prova a importância, a mudança, a transformação que o Senhor faz no lar onde ele entra, os ajustes que são feitos, a salvação que chega no lugar onde o Senhor está, onde a palavra do Senhor está. Nesse texto, mais uma vez, o Senhor está em Betânia. Os irmãos viram na quinta-feira que Betânia é um povoado que ficava próximo de Jerusalém, ali na estrada entre Jerusalém e a Galileia. E os estudiosos nos mostram que muitas vezes que Jesus passava por ali, e Jesus passava ali muitas vezes, Jesus ia a essa aldeia. O fato de Jesus ir a essa aldeia deu importância bíblica a essa aldeia. Ali Jesus ressuscita Lázaro. A ascensão de Jesus acontece ali, segundo lemos em Lucas 24:50, pois esse povoado ficava ali em cima do Monte das Oliveiras. Ok, Jesus vai a Betânia mais uma vez. Só que dessa vez Jesus não está na casa de Lázaro. Mateus nos diz que ele estava na casa de Simão, o leproso. Mas a família de Lázaro estava lá. É interessante a gente notar a afinidade, a intimidade, a aproximação, o relacionamento que Jesus e a família de Lázaro tinham. Eles não estavam na casa de Lázaro, mas Lázaro estava lá junto com Jesus. Lázaro tinha sido ressuscitado há pouco, pelo que lemos. E então Jesus está lá, e é interessante que o texto vai nos dar agora exatamente o que cada um daqueles irmãos estava fazendo naquela casa. Lázaro estava assentado com Jesus na mesa. Marta estava servindo. E Maria, mais uma vez, é vista aos pés
do Senhor. É interessante nós notarmos essas duas atitudes aqui. Marta, a que havia sido repreendida, como a gente viu na quinta-feira, por estar ocupada, afadigada, ansiosa com muitas outras coisas, quando uma só era necessária, ela havia sido repreendida por causa disso, e mais uma vez aqui Marta está servindo. Quando nós lemos essas histórias, não estamos querendo dizer que servir não é importante. Não estamos dizendo que tomar conta das coisas para atender, recepcionar bem alguém não é importante. O que o texto está nos mostrando aqui é aquilo que Jesus falou lá em Mateus. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. A presença de Deus ali era o acontecimento mais importante que poderia surgir naquela casa, naquele povoado, naquela família, e Marta mais uma vez parece que se encontrava distraída. Marta parece que procurava sim, sinceramente, servir ao Senhor. Mas é interessante ver a diferença da forma que Marta servia e da forma que Maria servia. Maria parece que se dava ao Senhor. Ela se derramava aos seus pés, ela estava sempre aos seus pés. É interessante notar isso. Lá no texto de quinta-feira, ela estava aos pés do Senhor ouvindo. Em João 11, ela estava aos pés do Senhor chorando porque o irmão tinha morrido. E aqui, mais uma vez, Maria está aos pés do Senhor. E agora Maria vai servir também. E aí nós vemos a diferença do serviço. O serviço de Marta é destacado apenas como Marta servia. Mas o serviço que Maria vai prestar aqui agora, o livro de Mateus diz que esse gesto que ela praticou, enquanto o evangelho for pregado, ele será lembrado. Um serviço que vai atravessar gerações. Então Marta, muitas vezes nossas atitudes são como a de Marta. Nós estamos indo aos templos, lendo a Bíblia, orando, cantando, mas estamos prestando um serviço sem primeiro ser de Deus. É mais importante ser do que fazer alguma coisa. Deus nos quer primeiro, pois aí esse serviço nosso terá um outro sentido e terá um outro efeito. Marta estava dando seu esforço. Maria estava dando a sua vida. Maria agora chega nesse texto aqui e ela pega um perfume. O texto diz aqui, tomando 1 libra de unguento, seriam 350 gramas de nardo puro. Nardo é uma planta que cresce no norte da Índia, ou seja, seria um perfume importado. Mais abaixo no texto você vai ver que ele poderia ser vendido por 300 dinheiro. Era quase 1 ano de trabalho de um trabalhador. Então Marta, que já estava servindo, continuava servindo. Mas Maria, que estava aos pés de Jesus, agora vai servir. Não só com a presença, com o ouvir, com o dar atenção, mas agora ela vai dar algo, e é algo muito importante. Ela pega um perfume caro, um perfume importado, e é interessante perceber, Marcos diz que ela quebrou o frasco. Então ela não colocou um pouquinho, ela não ia reutilizar o que sobrasse, não, ela simplesmente entregou, quebrou o frasco e derramou aos pés de Jesus. E aqui tem um outro detalhe importante que não pode ser esquecido. Ela não só deu isso que era caro, que era importante, mas ela secou os pés de Jesus com os cabelos. Você já parou para pensar no que é isso? Você já parou já notou quão importante é os cabelos para uma mulher? A importância que se dá, vai para o salão, às vezes estica, às vezes enrola, muda a cor, faz alguma coisa para ficar bonito e fica muito bom. E ela pega os seus cabelos e vai secar pés de alguém que andava em estradas que eram cheias de terra, de areia, não eram pavimentadas como as nossas de hoje. E as pavimentadas têm poeira, sujeira, imagine só. E ela vai usar os seus cabelos para secar os pés de Jesus. Olha a importância que ela deu a Jesus. Tudo que ela tinha e tudo que ela era menos importante do que Jesus. Jesus era mais importante do que tudo. A Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O tesouro dela estava em Jesus.
E por isso, não só ela se entregou a Jesus, como também ela serviu. Por isso que o texto vai nos dizer lá em Mateus que esse gesto dela, enquanto for pregado o evangelho, vai ser lembrado. Uma atitude que vai ser lembrada para o resto da vida. Nós podemos fazer isso na nossa casa. Duas coisas que eu vou destacar aqui para a gente encerrar. Quando ela quebrou aquele perfume aos pés de Jesus, o cheiro encheu a casa. Tudo que você colocar aos pés de Jesus aí na sua casa pode encher a sua casa. Os louvores, o amor a Deus, a palavra de Deus se derrame aos pés do Senhor e isso vai encher a sua casa. E a segunda coisa importante é esse gesto dela que vai ser lembrado. Todos nós lembramos de gestos, de atitudes, de coisas que os nossos pais fizeram quando a gente era criança e repercutem na nossa vida até hoje. É interessante lembrar da fé que Paulo viu em Timóteo, que vinha da mãe e da avó, Eunice e Lloyd. Uma fé que repercutiu além das gerações. Por isso o Senhor fala, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos seus filhos. Vai falar dela andando, sentando, levantando, e você vai ensinar o seu filho, agora já citando um outro texto, e ensina esse menino no caminho que deve andar e ele vai ficar velho e não vai se desviar. A palavra vai repercutir durante toda a vida dele. Entendeu? A importância de Jesus no nosso lar e a importância de sermos dele antes de fazermos algo. Se queremos salvar a nossa família, sim, estamos praticando algumas coisas, testemunhando, culto doméstico, momento a sós com Deus, mas é importante primeiro eu ser de Deus, primeiro você ser de Deus. Estar sempre aos pés do Senhor, prostrado, se derramando e derramando aquilo que é mais importante para você. E então, isso vai encher a nossa casa. E isso vai ficar marcado na nossa família e vai atravessar gerações. Que o Senhor abençoe a sua vida. E que você continue se derramando aos pés de Jesus. Sendo o primeiro dele. E depois agindo em nome dele. E o Senhor, de fato, irá transformar a sua família, a sua casa, a sua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe.